A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos estar estudando no dia de hoje, para que seja ministrada amanhã, a lição de número 11, onde trata o discurso escatológico e a figueira, que ele começa no capítulo 21, do versículo 5 até o 38. É interessante que quando nós analisamos essa parte escatológica, ela tem algumas questões que diferencia não muita coisa de Mateus, mas ela tem algumas implicações porque cada um tem uma proposta teológica, mas não fugindo da questão escatológica, que é justamente sobre a vinda de Cristo. Tudo gira em torno da vida de Cristo. No Antigo Testamento, o Messias tão aguardado, esperado, era o centro de toda a atenção teológica e religiosa. Chegamos no Novo Testamento, Jesus veio, retorna para a glória e também vivemos na mesma expectativa da vida de Cristo. Quando nós olhamos para a história do contexto geral, nós vamos ver sempre que tudo gira em torno da figura de Cristo, dentro do ponto de vista do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas é importante enfatizarmos o seguinte, que agora ele deixa os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda, que é justamente o que nós tratamos como a perspectiva escatológica. E Jesus, quando ele faz quando ele está mencionando sobre esse ponto de vista, e quando Lucas está fazendo a narrativa, ele inicia no capítulo 21, né? A partir do versículo 1 ao 4, nós vamos ver que está inserido ali o contexto de quem? De uma viúva, que é justamente que inicia com a oferta da viúva. Por quê? O que tem isso a ver com todo o resto do capítulo? Tem muito a ver, porque Deus valoriza justamente o sacrifício sincero e a entrega de coração acima do valor material. Então é dentro dessa proposta também que nós vamos trabalhar também nessa questão, nessa perspectiva escatológica, que nós trabalhamos justamente sobre essas questões. Na parte introdutória, na introdução, não vou ler as demais, eu já vou entrar na introdução. Nesta lição abordaremos sobre o contexto profético de Jesus à luz do Antigo Testamento, do capítulo 21 de Lucas, distinguindo o juízo histórico do juízo escatológico, parousia, ou seja, a vinda de Cristo. Destacaremos os sinais cósmicos e características do fim dos tempos, culminando na ética cristã, baseada na oração, equilíbrio emocional e esperança na redenção final prometida por Cristo. Enfatizaremos a estrutura e postura ética dos crentes ante as profecias escatológicas. Eu faço mais alguns adendos aí nessa parte introdutória. Quando nós trabalhamos dentro dessa perspectiva de juízo histórico e juízo escatológico, é uma das afirmativas de que tudo que Jesus falou vai se cumprir. Quando nós analisamos a questão do desenvolvimento da história, porque Lucas ele trabalha com a ideia de que Deus entra na história, Deus faz parte do contexto da história, ele não perde o controle da história, ele está na história como um todo. Por maior que sejam as diversidades, por maiores que seja o caos que nós estamos vendo aí, Deus está no controle da história, independente das adversidades, até para os crentes. Até para os crentes. É por isso que, quando eu trato dessa questão da postura ética, ela é fundamental para nós entendermos qual vai ser a nossa posição e como devemos nos comportar diante de todas essas questões que estão acontecendo. No tópico 1, profecias de Jesus, juízo histórico escatológico. Iniciativa humana e projeto divino na gênese do templo. 2 Samuel 7, 1 Crônicas 28, capítulo 28 e 29. A fundação do Templo de Jerusalém estabelece uma complexa relação entre o zelo monárquico e a soberania de Deus.
A gênese do templo revela a tensão entre a iniciativa humana e a soberania divina. Embora Davi deseje edificar uma casa para Deus, o Senhor prioriza a promessa de uma dinastia eterna e ele nega a execução da obra. Ainda assim, Davi atua como arquiteto espiritual, preparando recursos e recebendo por revelação o projeto do templo, evidenciando que o sagrado transcende a edificação material e aponta para realidades celestiais. Aqui nós conhecemos bem essa história, é justamente Davi dentro dos seus palácios, dentro de toda a mordomia que ele tinha, e palácio não é essa coisa que nós vemos hoje também, não são esses palácios que nós vemos medievais, não tem nada a ver, é outro contexto de palácio, mas é um lugar bem estruturado, que dava todo o conforto, tinha uma estrutura de segurança, todas essas questões. Então Davi ele estava ali pensando consigo próprio, e ele conversa com o profeta Natan, e conversa com ele e fala assim, ó, eu tenho meu palácio, eu tenho a casa de verão, tenho todas essas coisas, mas nós não temos aonde que da arca repousar, que era um lugar fixo, e era sempre de tenda em tenda. Natan, quando ouve isso, fica admirado da postura de Davi concernente a esse ponto de vista. Então, Natan pega e fala para ele, ó, faça conforme o teu coração. E quando Natan sai dali, quando ele chega em um determinado lugar, Deus fala com ele. Primeiro ele quer mostrar da onde que ele tirou Davi, de trás da armariada. Ou seja, tem coisas que nós temos que nos ater à nossa insignificância. Porque projeções futurísticas parte de um princípio que Deus é que estabelece, de como elas vão se conduzir, como elas vão acontecer. Então, diante dessa perspectiva, é que Deus vai falar com Natan, ó, eu sempre estive de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo no meio do povo. Qual foi o momento que eu pedi que me fizesse uma casa? Porque a ideia que se tinha na época da monarquia, principalmente de Saul, o povo queria o quê? O que o povo queria? Um rei. Como a todas as outras nações, também tinha um rei. O povo também vai querer o quê? Um rei. E vai ser escolhido um rei. E quem vai ser o rei? O rei é Saul. Nós vemos que o povo rejeita o chamado governo teocrático, ou seja, o governo de Deus através do sumo sacerdote, é rejeitado. E a partir desse momento que é rejeitado, até Samuel se entristece por causa disso, e Deus fala para ele o seguinte, ó, você tem que entender que eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então Davi queria também, como as outras religiões, também tinham um templo, e tinha um lugar onde que eles prestavam adoração aos seus deuses. Então, partindo desse ponto de vista, também vai ser inserido nesse contexto. Davi quer construir uma casa só que para prestar adoração ao Deus verdadeiro. E Deus fala para ele que ele não faria isso porque ele é um homem de mãos cheias de sangue. Tá? Um homem de guerra, de batalha. Não que Deus havia rejeitado Davi pela luta dele, pelas mortes que ele proporcionou. Não é isso. A questão não é essa. A questão toda está voltada justamente para a perspectiva de que ele não faria isso. Mas Deus ainda lhe dá vamos dizer, ele olha para ele e aplica um certo atenuante. Que atenuante seria isso? Que daria a ele um nome que seria de uma dinastia eterna. É da onde vai vir o Messias, que é muito mais importante do que uma construção de um templo. O desejo da casa de Davi criar uma casa com o Senhor, não foi porque ele viu que a arca estava na casa de Obed-edom? Não, a arca já não mais estava na casa de Obed-edom. Então, mas Obed-edom foi super abençoado. Mas por quê? Mas por causa dele. Não, mas o culpado foi ele. Se nós queremos olhar, vamos usar até essa linguagem, ele ficou bicudinho com Deus. Porque acontece aquele fato de colocar a mão na arca e morrer. E ele acha, pô, o cara está fazendo uma coisa boa, está tendo uma boa atitude.
uma boa motivação, que era não deixar a arca cair. Mas estava tudo errado. A arca nunca foi feita para ser carregada em carro de boi. A arca sempre foi feita para ser carregada onde? Nos ombros dos levitas. E não era de qualquer um, era dos levitas. Então esse é o problema que se inicia. E ele rejeita, e ele fica chateado, a arca vai parar na casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi o quê? Abençoada. Quando Davi sabe disso, ele fala, opa, traz a arca para cá. Mas se fosse o levita que tivesse colocado a mão na arca, talvez não morreria. Tem certeza disso? Porque estava puxado em Porque- carroças. Carroça, estava errado. A motivação muitas das vezes ela pode ser boa, Mas não tem aprovação de Deus. mas não tem A aprovação de intenção é Deus. boa, mas- A intenção é boa, mas é reprovada por Deus. Que eu vou entrar em alguns pontos aqui. Por exemplo, equilíbrio. Essa é uma outra palavra que nós utilizamos muito de forma errada. Nós falamos que muitas das vezes a nossa vida tem que ser equilibrada. Nossa vida tem que ser radical. Existe equilíbrio entre o céu e o inferno? Existe equilíbrio entre o bem e o mal? Existe equilíbrio entre o prazer e a pureza? Então tem coisas que nós temos que analisar. Quando eu falo dessas questões, depois a gente vai trabalhando sobre esses pontos de vista. Porque isso aí é uma ideia aristotélica, tá? Esse é um ponto de vista aristotélico, que é a ideia de matéria de equilíbrio. Mas, na realidade, por exemplo, Jesus falou o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Justiça. que equilíbrio tem? Manda você buscar. Conforme nós vamos ver na lição também, algumas questões aqui. Agora, existe equilíbrio entre a nossa vida familiar e de entretenimento? Aí tem que existir um equilíbrio. Fruto do Espírito também, né? O fruto do Espírito. Então são todas essas questões que nós muitas das vezes a motivação é até boa. Aí Davi tem essa ideia. Aí Deus fala, você não vai construir, mas o teu filho vai construir para mim um templo, uma casa. Foi construída, foi erguida? Sim. Quando nós falamos da Gênesis, nós estamos falando do início, do modelo, de todo o desenvolvimento como se deu. Só tem um detalhe, Davi quis construir, mas quem deu a planta Deus. do templo? Deus. Foi o próprio Deus. Medida, tudo direitinho. Deu todas as medidas, tem que ser conforme. Porque existem especificações dentro daquilo que Deus estabelece, que é uma representatividade do que é o celeste. Muitas das vezes, algumas coisas que acontecem dentro do plano terreno é justamente como uma representação do celeste. Por que que o cristão deve ter características de Cristo? É uma característica celestial. E não pode ser uma característica o quê? Terrena. Mas tem que ter uma característica celestial. Ainda que nós vivemos nessa carne. Mas a nossa, o nosso ápice é sim estabelecer esse conectivo com a pessoa e figura de Cristo na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, diante dessa perspectiva que Davi deseja edificar, mas o Senhor vai priorizar a promessa de uma dinastia eterna, que vai vir a questão do Messias. E outra coisa também, precisamos entender que o templo, ele se tornou algo importante para Israel, só que temos o templo. Logo temos tudo. Temos o templo, logo nós temos tudo. Tá certo o pensamento deles? O templo passou a ser um amuleto. Aí o que Deus vai fazer? Vai permitir que Babilônia venha, invada a primeira vez, leve cativo, deixe o templo. Mas eles continuaram de novo. Depois vem a segunda vez, eles arrasam tudo, destroem o templo, construído por Salomão. Aí quem vai reedificar o templo? Justamente quem vai reedificar o templo é quem? Zorobabel, como sumo sacerdote Josué. Essas são duas pessoas, são duas
personagens, duas figuras importantes dentro da vida religiosa de Israel. Porque, como nós vamos ver mais à frente, o templo para a cultura judaica da importância dela. Tá dando para acompanhar? Então, dentro dessas perspectivas, nós vamos ver que muitas das vezes, ainda assim, Davi atua como arquiteto espiritual, preparando o recurso e recebendo por revelação o projeto do templo. Já viram quantos Davi arrecadou para a construção do templo? E tudo de melhor. Procurou as melhores madeiras, as pedras preciosas, o ouro mais refinado, a prata, tudo isso foi separado por Davi e Salomão, comece a edificação do templo. Para nós entendermos a importância do templo, da edificação do templo na época de Salomão, é justamente em qual das festas que ele é erguido, ou seja, ele é terminado em qual das festas? Justamente na festa dos tabernáculos. O que representa as festas dos tabernáculos dentro da teologia cristã? Representa a encarnação de Cristo. Cristo se fazendo presente no meio do povo. Então, quando nós começamos a olhar essas questões, elas estão todas tão interligadas e são apresentadas de uma forma tão especial para que nós possamos entender a grandiosidade das Escrituras. E tudo que Deus sempre faz é perfeito. 1.2. A arquitetura do templo. A admiração dos discípulos pelo templo reflete sua centralidade e opulência no imaginário judaico. Olha como é que essa questão é interessante. Os discípulos ficam admirados do templo e chamam Jesus para que possa contemplar o templo. Senhor, olha as maravilhas do templo. O templo havia sido destruído de Salomão, depois reerguido por Zorobabel e pelo sumo sacerdote, sobre a ênfase dos dois profetas, Ageu e o outro, eu acho que é Sofonias. Eles tratam dessa perspectiva. E agora, os discípulos estão maravilhados, porque esse templo aqui é o templo que? Ele foi uma restauração do templo construído por Zorobabel e por Josué. Então, quando eles olham para essa perspectiva desse templo, eles olham a suntuosidade. Dentro da arquitetura, é importante frisar isso, era uma das grandes maravilhas do templo do mundo antigo, tá? A grandiosidade do templo, só um minutinho, a grandiosidade do templo, sua assuntuosidade, era algo que chamava a atenção de todos os outros povos. Me parece que não foi isso que Herodes mandou construir com mármore branco, que era para 38 agradar os judeus. 38 anos levou a restauração desse templo. Herodes, aí Herodes o Magno, né, chamado Herodes o Grande, ele foi um cara estratégico. Ele estava diante de um povo que havia muitas insurreições. Se levantaram contra o Antíoco Epifano. Se levantaram contra todos aqueles que viam contra eles. Então ele sabia que ali tinha um potencial de quê? De uma revolta. E eles eram guerreiros. Não pense você que o judeu era alguém bobo, inerte dentro da área da guerra, porque não era. Eles eram peritos na arte da guerra. Então ele pega e vai unir o útil ao agradável. Então ele vai fazer o quê? Uma restauração nesse templo. E falando do templo, quando nós lemos Ageu, nós vamos ver que quando o templo é reerguido de novo, os antigos que viram a glória do templo de Salomão, como é que eles ficam? Felizes? Não, ficam completamente tristes. Ficam tristes. E os mais novos, que não viram o templo de Salomão? Felizes,
Porque agora eles têm um lugar onde cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Porque eles sabiam o motivo deles terem ido para o cativeiro. Então agora eles têm a oportunidade de fazer o quê? De estar prestando adoração a Deus no templo, que foi reerguido agora. Então os discípulos se maravilham de todas essas questões. Jesus, que ele era, por excelência, né, um professor com maestria, ele vai se aproveitar disso para trazer um ensinamento para eles e também lançar-lhes agora uma palavra profética do que iria ocorrer. Aí, eu continuando aqui, conforme Edwards apura de Flávio José, tratava-se de um espetáculo impressionante, marcado pelo revestimento de ouro, pedras monumentais e riqueza de utensílios sagrados, superando o tabernáculo em complexidade. Seu conjunto arquitetônico, como um pórtico real e o santuário central, de proporções majestosas, expressava grandiosidade estética e simbólica. Quando nós olhamos para o templo, claro, não é o templo de Salomão, é o templo da igreja construída em São Paulo pela Igreja Universal, você olha a grandeza daquela arquitetura, você vê a questão monumental que ela é, e você vai ver o seguinte, você não vê colunas passando, você não vê, você vê uma obra arquitetônica com uma estrutura maravilhosa, e as colunas entram, que as colunas revestidas de mármore, trabalhado, não me pergunte como isso é possível para a época, de fazer tamanha essa grandeza, dessa lapidação desse mármore. Hoje nós temos máquina, mas naquela época. Mas eu ainda conheci uma pessoa que trabalhava no Primeirinho, que trabalhava muito bem com pedra de caprichoso. Então agora você imagina. Naquela época era melhor ainda. Só para você ter uma noção. Se tudo que foi confeccionado para o templo foi um dom dado por Deus para os artífices, quanto mais Deus atuava na mente daqueles construtores. É isso que nós temos que entender. Eu estou falando aqui já a parte do contexto histórico. Eu sou Marcelo, eu vejo bem diferente, né, do que era o templo na época de Moisés, que era sem formosura, sem beleza nenhuma, para os de Herodes, né? Toda beleza. Não, você está falando do tabernáculo. Tabernáculo. Não, o tabernáculo tinha sua beleza interior, tinha toda a sua estrutura, tinha toda a sua construção. Interior. E também interior. Externa não. Também eles eram o quê? Ao contrário de... Mas era o quê? O tabernáculo e a tenda era o quê? Transitória. Ela não era fixa. Mas quando eles fixam residência, Davi tem a ideia de fazer a construção do templo, o que acontece? A obra de Salomão, com a de Herodes, não perdia em nada. Não perdia em nada. Olha os utensílios, olha as colunas revestidas tudo de ouro, de pedras, de cravejadas, diamante, safiras, rubis, esmeraldas, apesar que no templo de Herodes também tinha, mas não perdia em formosura não, em beleza não, pode ter certeza disso. Ela era uma obra assuntuosa, é só você ver quantos bilhões que não foram gastos naquela obra por Salomão. Tudo arrecadado. Irmãos, o que são 666 toneladas de ouro? Aquilo já era bastante grande. Deus, além de dar a parte da arquitetura para Davi, ele dá também profissionais certos. Tem tudo. Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Agora vamos entrar no templo para a cultura judaica. O que representava o templo para a cultura judaica? O templo constituía o principal símbolo da identidade nacional e religiosa de Israel, garantindo sua estabilidade institucional. Visão refletida no pensamento dos discípulos. Contudo, Jesus revela o caráter transitório do templo, cuja destruição seria profundamente chocante diante da sua centralidade religiosa, social e política. Bailey Carson ressalta que a predição de Jesus sobre a aniquilação
total certamente deve ter sido chocante, tanto no que diz respeito à arquitetura monumental do templo herodiano, quanto no que se refere à importância religiosa, social e política do templo, como centro do universo judaico. É importante ressaltar que Jesus Cristo se utilizou do templo para seus ensinamentos. O que acontece? Os discípulos agora, Jesus se dirige a ele e fala assim, olhem toda essa beleza, toda essa suntuosidade. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que acontece? Quando o general Tito, ele cerca, Tito não, Vespasiano, quando ele cerca Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que o cerco começa em 66, em 68 ele tem que voltar, retornar para Roma, para assumir como imperador, porque estava tendo, depois da morte de Nero, em um período de 2 anos, tiveram quatro imperadores, todos eles só problema. Então Vespasiano vem agora e assume o governo de Roma, ele agora se torna imperador. Mas ele sabia que da importância da conquista de Jerusalém, que ele vai deixar a cargo de quem? Do seu filho, Tito, que era também um general. Ele deixa Tito como general justamente para tomar aquele lugar. Então o cerco durou 4 anos. E eram batalhas e batalhas e batalhas. Tito quase é morto numa das investidas de um pequeno grupo de guerreiros judeus. Conseguiu, a sua guarda conseguiu preservá-lo em vida, até mesmo porque Tito era um exímio guerreiro também. E a profecia tinha que se cumprir. Romper a primeira muralha, romper a segunda muralha e romper a terceira muralha. Caíram as 3 muralhas, faltava uma muralha cair. Qual era a muralha? Do templo. Ela ruiu também. Quando eles entram dentro do templo, o que eles fazem? Eles tentam arrancar, porque os soldados poderiam ficar com os despojos da guerra. Apesar que uma parte teria que ser entregue para Roma e eles receberiam uma parte dos despojos. Só que eles não estavam tendo como retirar tudo aquilo que eles fazem. Tacam fogo no templo. Se utilizam de muita madeira, se colocam lá, se colocam gordura, banha de porco, todas essas questões para o quê? Para que pegue fogo e para que altere o que? A estrutura do templo. Aí eles literalmente fizeram o quê? Tiveram que tirar pedra por pedra do templo para poder o quê? Ter acesso ao ouro, às pedras preciosas, todas essas questões. Então, o fogo já faz com que a pedra ela perca a sua rigidez. Então, quando eles vinham batendo, ela começava o quê? Esfarelar. Então foi o quê? Literalmente. Que foi tirado pedra por pedra para eles procurar ouro. Para retirar o material precioso. A cidade não foi cercada por general? Foi construído um muro em volta dela? Não. Aí que nem entra nem Você está confundindo com Massada. Massada é o último lugar a cair. Tá? Massada é o último lugar a cair. Onde muitos sacerdotes foram para lá, muitos soldados do templo vão para Massadas. E eles começaram a construir o quê? De 2 lados. Começaram a erguer uma montanha paralela, mas que fosse o quê? Que desse condições de eles subirem. Mas quando eles chegaram lá em cima, estavam todos mortos. Fome. Não. Se mataram. Porque para eles era mais honroso se suicidarem do que cair na mão dos gentios. Não tem. O japonês e o chinês, né? Para eles é honroso. Então, dentro desse ponto de vista, você vai ver que ela tinha o templo tinha uma representatividade muito grande dentro da questão religiosa. Porque é ali que era deliberada todos o quê? Todas as festas se giravam em torno do templo. Todos os sacrifícios giravam em torno do templo. Existia um turno de sacerdote para a questão de oferecer os sacrifícios.
E não eram poucos, eram centenas e centenas de sacerdotes. A parte que fazia a queima dos animais era um forno assuntuoso de grande. Então a grande questão, outra questão também, que era a questão também, era a questão social. Tudo era deliberado nas cercanias. Quando nós falamos do templo, nós falamos em toda aquela muralha que nós temos hoje, que nós vemos, que tem hoje a mesquita de Al-Aqsa, nós temos o Domo da Rocha, e nós não temos mais o templo. O templo foi destruído. Então aquilo ali, tudo aquilo ali era o monte do templo. Então aquilo ali se referia como se fosse o próprio templo. Então o que que acontece? Para vocês verem a grandiosidade de tudo isso. Já viu o tamanho daquelas muralhas? Já viu a extensão delas? Você olha assim do lado, são dezenas e dezenas de construção. E está lá ele fincado lá, o monte do templo. Então, só para nós termos noção da grandiosidade. Não foi. Eles conseguiram derrubar mesmo os portões mesmo para entrar dentro. Na minha concepção, a Jerusalém foi toda cercada com Nabucodonosor cercou, sitiou, deixou eles passarem. Mas sitiar é isso, você pega, você fecha. Tanto, por exemplo, aonde vinha a parte da alimentação deles? Do norte. Porque a parte fértil de Israel, na época, era o norte. Era o norte. O sul era mais o quê? Era mais desértico. E o deserto que eu estou falando é cascalho. Tudo bem que hoje você chega lá, tem árvores frutíferas, tem tudo lá, porque eles fizeram um bom trabalho. Então, dentro do contexto social, tudo se passava ali. Nós temos também a questão do cartório, também tem a sua importância para a área social, que era a área do casamento, a área da onde as pessoas ali passavam, eram escritos talmudins, todas essas questões, tudo funcionava. E também a questão política. Toda ela era deliberada no Sinédrio, que ficava também na cercania do Monte do Templo. Então, só para nós termos noção da grandiosidade de tudo isso. O quanto o templo era importante para eles. Aí nós temos o juízo histórico e o juízo escatológico. Agora eu vou dar uma acelerada, tá? Esse aqui, nos outros eu dou uma acelerada. O juízo histórico e o juízo escatológico. Juízo histórico. Qual é o juízo histórico que nós temos? Na época de Jesus, nós temos o juízo histórico da destruição do templo por Nabucodonosor. Nós temos o juízo histórico dentro do contexto da levada deles para o cativeiro. Dentro do contexto do juízo histórico, nós temos aqueles que não obedeceram a Deus, foram terrivelmente mortos pelos seus inimigos. Então tudo isso faz parte do juízo histórico. Mas quem está nesse juízo histórico? Quem está aí no centro desse juízo histórico? O templo. E no juízo escatológico? Está o templo de novo, centrado na questão profética. A profecia de Jesus sobre a destruição do templo insere-se na tradição veterotestamentária do juízo histórico, que afirma a primazia da obediência a Deus sobre as instituições religiosas. Destaca Edward o uso de hebraísmo na perícope, sugere a influência de fontes hebraicas em sua composição. Esse juízo manifesta na história de Israel da destruição do primeiro templo em 587 a.C., a queda do templo herodiano em 70, conforme anunciado por Jesus, marcando o fim da centralidade cultual de Jerusalém e a transição do sagrado para Cristo e a igreja. Esse evento é descrito como esses dias são dias de vingança ou retribuição divina. Tal evento histórico prefigura o juízo escatológico que confirma a certeza da consumação futura na vinda de Cristo. O que eu quero tratar aqui? Eu quero tratar que o primeiro ponto de vista que é usado é justamente a figura do templo, dentro do juízo histórico. Aqueles também que estabeleceram como primazia as construções e não o Senhor da construção, também eles sucumbiram diante das investidas dos inimigos, até mesmo porque foi o próprio Deus que trouxe esses inimigos contra eles,
como uma forma também de exercer juízo sobre eles, por causa do pecado deles, de idolatria, de desobediência. Aí você também tem muitos hebraísmos nessa perícope aqui, do capítulo 21. Quando eu falo de muitos hebraísmos, eu estou querendo dizer o seguinte: Lucas, ele é judeu? Não. Judas é o quê? Qual é o local dele? Ele é de que local? Da Antioquia da Síria. Então ele não é um judeu. Mas ele tem um conhecimento do hebraico. Quando falamos do hebraísmo, falamos do idioma, falamos da cultura, falamos da religião, falamos da questão social, da questão política, quando falamos de hebraísmo. Então Lucas tinha conhecimento de todas essas questões que compunham a vida do judeu. Então por isso que você vai ver dentro do texto, aí quando você faz uma mergulha nele, pastor Davi, através da exegese, da análise do grego empregado, você vai ver que ela é uma palavra imigrada direto do hebraico. E também direto dos costumes, da tradição, da questão religiosa, tudo isso é imigrado de lá. Por isso que eu trabalho essa perspectiva aqui também dos hebraísmos e coloco como Edward. Ele é o teórico que eu utilizo sobre isso, porque ele trata desse ponto de vista também, que é o meu ponto de vista. Aí quando vai tratar, na época de Cristo, Cristo falando sobre o juízo escatológico, está se referindo ao quê? A destruição do templo que aconteceu em 70 DC. E deixa bem claro que não passaria daquela geração. Aquela geração veria isso. Eles teriam o desprazer de ver isso. Porque eles, dentro da história, por exemplo, aonde que os judeus ofereciam os sacrifícios? Qual era o local? Templo. Cadê os sacrifícios que são importantes para a cultura judaica, dentro da questão da lei mosaica? Só que elas são tudo transitórias, porque quando viesse Cristo, não é que elas seriam anuladas. Você pode ver Cristo reinando na face da terra, conforme diz lá em Zacarias, a festa dos tabernáculos sendo comemorada, mas só como um memorial, porque a figura do Deus presente está ali, mas eles estão comemorando todas essas questões. Então existia o quê? Todos os sacrifícios eles eram transitórios, todas as festas elas tinham a sua especificação teológica, que residiam, que olhavam e direcionavam para Cristo, de Pentecostes para o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E é diante desse juízo escatológico que agora há uma questão que vai ser primazia, que é justamente sinais que precedem a parousia, ou seja, a vinda de Cristo. O contexto do Antigo Testamento priorizava a vinda do Messias. Agora o Novo Testamento prioriza a vinda de quem? Do próprio Cristo, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Eles priorizam isso também. Essa é a égide que gira todo o Novo Testamento. Vocês vão ver isso claramente no livro de Apocalipse. Então tudo isso gira em prol de Cristo. Sinais, que é Simeão descrito por Cristo. Estes incluem a proliferação de quê? Quais são os sinais? Vamos lá, 2.1. Esse aí não estão aqui não, né? Guerras e conflitos. Não. Inclui a proliferação de quê? Falsos messias. Que desafia o quê? Exclusiva de Cristo. E exigem o quê? Discernimento da igreja. Então a igreja ela tem que estar atenta para isso. Cabe a mim ficar determinando quando Jesus vai voltar? Cabe a mim o quê? Estar vigilante. Essa questão da vinda de Cristo é uma questão exclusiva, prioritária de quem? Do Pai. Não cabe a mim, mas cabe a mim a fazer o quê? Entender os sinais. Bem como o quê? Guerras e conflitos que revelam a fragilidade do quê?
das estruturas humanas. Diante do quê? Sem indicar o fim imediato. Está falando que todas essas coisas. Mas ali, quando nós fazemos um paralelo com a escatologia do capítulo 24 de Mateus, nós falamos de princípio das dores. Mas aí já é o fim? Não. Fala princípio, né? É o princípio das dores. Aqui, Lucas está trabalhando a mesma ideia. Ainda não é o fim. Há muito mais coisas ainda para acontecerem. Aí, continuando. O Antigo Testamento está repleto de sinais. Quais são os sinais? Terremotos, fomes, peste e sinais cômicos. Expressam o quê? A convulsão da... Quem fala que a criação está gemendo? Paulo, no capítulo 8, fala que a criação, ela geme pela redenção. Se o Robson estivesse aqui, Robson que gosta que eu fale isso. Que Lucas bebeu água na teologia paulina. O Antigo Testamento é repleto de sinais. Então, andaram juntos, né? Andaram juntos, né? Nós não podemos dizer que não. Mas Lucas é um exímio hermeneuta. Tá? Tem uma interpretação formidável. E também tem quem sobre a vida dele? O Espírito Santo. Convulsão da criação, que participa ativamente do drama que redentivo e antecipa a sua renovação no plano salvífico de Deus. Aí tem todas essas referências bíblicas aí das manifestações de Deus, sobre todos esses aspectos de terremotos, de tremores. Belicasso ressalta que a profecia de Jesus evoca diversos oráculos proféticos do Antigo Testamento, ou seja, várias manifestações e várias revelações que aconteceram no Antigo Testamento, dando a entender que a história de Jesus, de Israel, se repetirá por causa da desobediência da nação. E alerta seus seguidores para que não se surpreendam quando essas coisas acontecerem. Ressaltam que todos os eventos têm seus acontecimentos no Antigo Testamento. Logo, ele se utiliza de uma palavra apocalíptica com sustentabilidade em vários ditos dos profetas. Ou seja, quando nós analisamos tudo que está acontecendo, tudo que Lucas está se referindo, já tem o seu eco no passado, tem o seu eco no Antigo Testamento. Por isso que nós falamos que você quer conhecer a igreja, olha para Israel. O protótipo da igreja é Israel. A figueira. Jesus mesmo disse que a salvação vem dos judeus. Mas não estou falando nem nesse ponto de vista. Eu não estou nem estabelecendo essa conexão porque eu estou partindo para um princípio de fazer uma análise de paralelismo onde ele não consegue, nós não conseguimos chegar. Até mesmo porque essa questão, quando fala com a mulher samaritana, ela tem uma especificidade ali de mostrar Cristo como Deus. Entendeu? Eu não estou nem partindo desse princípio, mas eu parto do princípio do seguinte: de tudo aquilo que Israel vivenciou, vendo as maravilhas de Deus, e a igreja hoje está dentro dessa perspectiva, e eu comunico para vocês que uma tristeza, isso é uma tristeza minha, tá? Isso é uma tristeza minha. Da seguinte questão: nós estamos escrevendo lições, nós estamos estudando lições, mas será que tudo que nós estamos aprendendo está sendo aplicado? Ou está sendo mais uma revista? Para alguns pode ser mais uma revista, para outros não. Mas para a maioria esse é o sentimento geral? É difícil. Para Israel, a mesma coisa. E tinham aqueles que tinham o seu compromisso e a sua fidelidade com Deus, e não abriam mão disso. Eles morrem na perspectiva da figura do Messias, dentro do contexto do Antigo Testamento, a esperança do Messias. Eles colocam a palavra de Deus acima de todas as coisas terrenas.
Mas será que nós, como igreja, estamos realmente analisando, fazendo toda essa análise de tudo isso que nós estamos presenciando? Será que realmente nós estamos vivendo de acordo com tudo aquilo que nós estamos falando? Essa é uma tristeza que eu tenho. Isso é algo meu. Tá? Então, quando nós falamos dentro desse ponto de vista, esses sinais estão servindo para alguma coisa? Os sinais estão acontecendo, muitos sinais. Mas isso que o professor está falando aí, dias atrás eu falei com o meu filho. Ele chegou dizendo de uma situação, que fulano fez isso, fez aquilo, prometeu isso. Eu digo, olha meu filho, você já viu alguém maior do que Deus? Se você acredita em Deus, você não tem que temer a ninguém. Pode ser chefe, pode ser diretor, pode ser presidente. Mas se a gente crê que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Deus não precisa da autorização humana para fazer nada, porque Ele é Senhor. As cachoeiras foram entregues a Oxóssis, tal território foi entregue a Iemanjá, os mares foram entregues a Iemanjá. Isso é tudo conversa fiada. Porque a terra e a sua plenitude pertence a quem? A Deus. O Salmo 24 está falando isso. Então, não existe isso. Tudo que existe pertence a Ele. Pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Marcelo, quando você fala sobre o cristão, a igreja, ficar mais tranquilo, ter paz, você fala dentro dessa colocação que coloca aqui, no ponto 2, item 1, bem como guerras e conflitos revelam a fragilidade da estrutura humana, fala nisso aqui? Uhum. Por exemplo, se os templos não fossem abreviados, o que aconteceria? Nenhuma carne se salvaria. E nesse sentimento que você está... Não, no sentimento que eu tenho é de que, será que realmente estamos aprendendo e apreendendo? Porque aprender é uma coisa e apreender é outra. Aprender é aquilo que eu aprendo e apreender é aquilo que eu coloco em prática. E isso também não parte muito da liderança? Que às vezes também não, isso aí é individual. Sim, mas todo o rebanho se reflete. Mas a liderança está provendo. Mas está botando em prática? A liderança está provendo. Mas aí é individual. A salvação é individual. Sim. As pessoas não querem ter trabalho, já está mastigado, não querem ter trabalho. Entendeu? O problema é que nós somos pragmáticos. 2.2. Agora aqui nós vamos entrar. 2.2. Conflitos de ordem religiosa e familiar e manifestação do Espírito Santo. Nesta perícope, o foco recai sobre a fidelidade da igreja na transição escatológica. Segundo Edwards, a perseguição precede a consumação, antes, porém, de todas essas coisas, Talton, sinalizando não o fracasso, mas o avanço do plano divino. Os conflitos com autoridades religiosas e políticas expressam a colisão entre o reino de Deus e os reinos humanos. E o sofrimento e a morte tornam-se a ocasião para o quê? Testemunho. Cristo promete assistência pneumatológica, garantindo sabedoria e palavras, sofia e logos, irresistíveis pelo Espírito Santo. A ruptura de laços naturais e a vitória escatológica, que se manifesta na traição por parte de familiares, ilustra a gravidade da crise. O Evangelho tensiona até as bases estruturais, as bases da estrutura social, a família. O verbo grego para didomir, entregar ou trair, é o mesmo utilizado para descrever a entrega de Jesus à autoridade. Isso indica uma conformidade existencial entre o destino do mestre e do discípulo. A ruptura dos laços familiares ou estorguer por algo de interesse demonstra que a lealdade ao reino precede a ordem biológica. Se eu amo mais minha família do que a Deus, eu estou perdido.
E quando eu trato de todas essas questões aqui, de todas essas perspectivas aqui, é justamente a fidelidade da igreja, ela está numa transição escatológica. Pois a perseguição, a perseguição, ela precede a consumação. Ou seja, tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está sobrevindo sobre nós, está antecedendo aquilo que há de mais importante para nossas vidas, que é a eternidade. O problema todo, que quando nós olhamos diante de todas as perspectivas, é isso que o Lucas está querendo dizer, que vai haver esses conflitos religiosos, que vai haver os conflitos políticos. Ó, eu tenho uma guerra terrível com a teologia progressista. Eu tenho uma guerra com a teologia progressista. E eu mostro que ela é satânica. E ela está na igreja. Ela tem entrado soterramente na igreja. Sobre a égide, a perspectiva que o amor de Cristo é a coisa fundamental sobre todas as coisas. Só que eles pegam e desassociam a justiça de Deus. Eles acham que o amor aceita todas as coisas, quando na realidade não. Então eu tenho uma guerra contra a teologia progressista. E quando você analisa essa questão, você há uma colisão entre o reino de Deus e o reino dos homens. É por isso que, pastor Davi, às vezes eu sou muito, às vezes, áspero dentro da questão da nossa devoção a Deus. Às vezes eu sou muito áspero nessa parte. Às vezes eu falo mais como um teólogo do que como uma outra pessoa comum. Porque eu trabalho a perspectiva das escrituras e não abro mão dela. Aí as pessoas abrem concessões. Há determinações que falam dos critérios para se levantar alguém ao ministério, mas esses critérios não são obedecidos. Fala para não colocar novo convertido, vai lá e se coloca novo convertido. Depois você tem o resultado disso. Você coloca pessoas que são completamente inaptas para a área do ensino, mas você vai lá e coloca elas assim mesmo. Você estabelece que somente a pessoa ser batizada com o Espírito Santo é o que é mais importante para todas as coisas dentro do ministério. E na realidade não é. É o fruto. Então você estabelece muitas das vezes prioridades na qual a Bíblia não estabelece. Todos nós temos que ser batizados com o Espírito Santo? Sim, amém. É bom que todos sejam batizados, mas não quer dizer que todos vão exercer a mesma coisa, falar somente em línguas. Tem os dons. Eles foram dados à igreja. Ela tem a sua instrumentalidade, ela tem a sua eficácia, a sua essência para a manifestação de crescimento do corpo. Então é diante de tudo isso que nós vamos ver. E por isso que quando trabalhamos que a questão da nossa família é mais importante do que o reino de Deus, primeiro é reino de Deus, família e igreja. Reino de Deus, obedeço a Deus de forma irrestrita. Conduzo minha família de acordo com a vontade de Deus. Logo eu vou ser uma igreja, aonde você é uma igreja o quê? Que alcancei aquilo que a Bíblia fala para mim ser como igreja. Quando essa ordem é subvertida, pode ter certeza, vai ter algum problema. A família ficou em cima de Deus, né? A família substitui Deus, fica difícil. É isso aí. Agora, 2.3. A providência divina e preservação escatológica. Jesus afirma que a vitória da igreja em meio ao ódio e à perseguição deve ser compreendida à luz da provisão divina, pois o sofrimento dos discípulos decorre do ódio dirigido ao próprio Cristo. Segundo Edwards, a tensão entre o anúncio do martírio e a promessa de que não se perderá um fio de cabelo é uma colocação proverbial do Antigo Testamento. Está lá em 1 Samuel 14:45,
E aí amanhã até vocês fazem leitura desse que é importante. Ressalta a distinção entre a integridade física e a integridade escatológica, pois a expressão semítica aponta para a proteção soberana de Deus sobre o destino final dos fiéis. A verdadeira vitória de cristão não se refere à sobrevivência física, mas à preservação da alma e à garantia do destino eterno, alcançada por meio da perseverança paciente, rupomene. O termo grego rupomene não indica mera espera passiva, não, fica aqui apático, não vou fazer nada, mas uma resistência ativa à sua opressão. Quanto mais tribulação está vindo sobre as nossas vidas, mais nós devemos ser o quê? Resistentes. E está promovendo o quê? Uma contraproposta. Não é eu me levantar contra a pessoa, tentar ir lá, matar ela, nada disso. É aguardar, esperar, orar, pedir a direção de Deus e esperar o momento certo de tomar as atitudes corretas para que, por quê? Porque nós já temos a ação pneumológica sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é que vai nos conduzir no que falar em determinados momentos. E isso traz legal, é tão interessante que na Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. Se Deus quiser. Ele vai me livrar. Se não quiser, também não quiser também, nós não vamos nos curvar, porque nós conhecemos ele, essa é a própria pessoa. A vida deles não era tão importante. A vida física deles não era tão importante. Jesus, a vida física de Jesus não era tão importante. A vida dos apóstolos era importante, porque todos eles fogem. Mas depois que eles recebem o revestimento do Espírito Santo, são as mesmas pessoas? Claro que não. João não fugiu. João não fugiu, mas e o resto? Dentro do percentual, 99%. Fugiu que ele tinha uma missão a cumprir, né? Mas aí tua mãe. Mas aí teu filho. Teu filho. Existia ali uma perspectiva. Né, claro, né? A missão e... Não, mas ele não fugiu no sentido que, como Jesus está sendo escoteado, sendo levado ao juiz. Ele entrou no Sinédrio, ele não fugiu, ficou no pé da cruz. Só tem um detalhe, João era uma pessoa proeminente. Não pense que João era uma pessoa qualquer em Israel, não, tá? Marcelo, uma das coisas assim, que eu mais assim, fico começando, assim, eu estou falando, me ajudando mais a nós. É uma pressão que eu sinto muito forte em cima de nós crentes, a questão do existencialismo, que leva a isso. A minha vida é mais importante, tudo é mais importante, o eu. E aí é uma pressão muito forte que o mundo exerce sobre a igreja. E tem muita gente que é arrastada nessa enxurrada, entendeu? E acha que isso é normal, na cabeça a mentalidade. A questão é mentalidade. O padrão de mentalidade mudou muito. O nosso padrão de mentalidade mudou muito. Eu digo que hoje as filosofias estão predominando mais do que qualquer outra coisa. Sim. O existencialismo é em parte desse ponto de vista. Nós temos questão tomista, né? Tomás de Aquino. Ele, apesar de que ele, em alguns pontos ele vai falar que existem pontos da doutrina cristã que excede a razão, que são aprendidas somente através da fé. Mas em contrapartida ele estabelece o que? O existencialismo. Marcelo, a coisa é tão forte que hoje você pega alguns crentes e que Deus tem misericórdia de mim, de nós. De nós, isso aí. Que não acreditam mais na vinda de Jesus, não, irmão. Não acreditam mais, não. Não, isso já foi falado há tanto tempo, não tem mais convicção, não, irmão. Não tem nada tão forte que essa pressão. Entendeu? Não, a gente tem que saber ganhar aqui a terra. Vamos arrebentar, vamos, entendeu? Vamos arrasar aí a terra. É mundo, é existencialismo. Quando chegar a pressão muito forte. Quando chegar em Apocalipse, se a igreja dessa vez não mudar, esquece. Só Jesus, Marcelo, muita oração, meu Deus. O existencialismo hoje é um dos grandes perigos que nós enfrentamos. Por quê? O existencialismo ele acaba tornando a pessoa triunfalista. Acha que ele não pode ter doença nenhuma, não pode ter nada. Ele acha que fala que sai uma vacina para unha encravada, vai lá e toma. Só que não sabe dos efeitos colaterais. Ó, vacina da dengue está aí, ó. Está matando. Só que ele não fala dos efeitos colaterais. Não fala da pandemia que nós estamos vivendo, a pandemia de câncer.
Nunca se viu tanto câncer. Quem trabalha na área de saúde sabe do que eu estou falando. É uma pandemia. É uma pandemia de câncer. As crianças que estão nascendo, todos os problemas que tem. Um montão de... As crianças que nasceram entre depois de 2020 em diante, as crianças estão nascendo tudo com problema. Mas vai ver a origem disso. Vai ver as experiências que elas passaram. Isso aí a gente chega em Apocalipse. Então, quando você analisa, é justamente essa. A ideia aqui é justamente essa, ó, ganhareis. O termo katastai, traduzido como ganhareis ou possuireis, sugere que a vida eterna é adquirida ou confirmada através da constância do nosso testemunho diante da provação. Nada, nenhuma enfermidade, nenhum problema pode ser maior do que a minha gana para morar com meu Deus. Nada pode substituir isso. A parousia é vinda de Cristo em glória. Aí Lucas vai falar sobre isso também. Aí ele vai falar justamente, dentro do contexto dessa parousia, que é anunciado os sinais cósmicos, os céus vão ser abalados. De alguma forma os céus vão ser abalados, a terra vai ser abalada. Quando você faz uma análise, aí parte de um princípio científico. Quando você parte de uma análise, de até o momento que começa a se datar, parece que é 200 a.C., acerca dos terremotos, vai ver que hoje a incidência dos terremotos são muito mais do que no passado. Em número e intensidade. E intensidade. Ó, um agora foi 8,7. Geralmente o terremoto vinha 4 pronto alguma coisa, 5, da escala Richter, não passava de 6. Agora 8,7. E cada vez com mais intensidade. Cada vez mais o clima se manifestando de forma... Ah, é o homem que está interferindo? Não sei. Um diz que é, outros dizem que não. Uns cientistas dizem que é, outros dizem que não. Eles falam que a Terra tem uma capacidade de se auto-renovar de forma extraordinária. Então, todas essas questões, você vai vendo, todas essas perspectivas, justamente Lucas vincula Jesus à profecia de Daniel, usando o Filho do Homem, ou seja, para identificar um personagem específico, enfatizando humanidade e autoridade divina como juiz escatológico acima de todos os impérios humanos. O que Daniel está querendo dizer? Olha, vai estar o que está para vir, ele é Senhor, ele exerce governo a todas as nações, e ele tem poder sobre a própria natureza. É isso que Daniel está falando. O Filho do Homem. Ele vai tratar dessa especificação, Filho do Homem, que já estudamos aqui em outras lições. Tá? Aqui eu só estou fazendo um apanhado. Aí o futuro passivo do Kaitot Abstain indica a revelação objetiva e pública, enquanto numa nuvem, Nefele, remete à teofania do Antigo Testamento, evidenciando a presença divina na vinda. Ora, ele vai vir de forma o quê? Visível. A vinda de Cristo é visível. A nossa, aí entra a questão, né? Da nossa visão escatológica, da denominacional. Se trata da vinda de Cristo em duas etapas. Uma vem de forma invisível, que é o arrebatamento, depois ele vem de forma visível. Mas só que no texto aqui, eu não posso trabalhar com esse pensamento, porque o texto aqui está bem claro. Que ele viria. E seria quando você lê todo o capítulo, você vai ver que está bem claro sobre essa questão visível. Segundo Heinrich, os redimidos são chamados a manter a esperança erguida e movida de alegria, que resulta no imperativo para os redimidos. Fiquem de cabeça erguida, confiando na exaltação e soberania do Filho do Homem. Led descreve o Filho do Homem, mencionado em Daniel, é uma figura escatológica messiânica divina que traz o reino aos santos afligidos sobre a terra. Lembra que nós tratamos na lição 13 do ladrão na cruz? Senhor, quando vieres no teu reino, que eu possa fazer parte dele.
É uma visão profunda ali que eu trabalhei o texto em grego. Então, quando nós analisamos essa questão, a parousia da vida de Cristo em glória, ele não vai vir mais como aquele servo humilde, massacrado, linchado pelo homem. Agora ele vem em glória. Glória. Ortopraxia na ética escatológica, a figueira em seu sentido prático e espiritual. Isso aqui eu deixei bem sintetizado. Jesus usa a simplicidade da figueira para revelar e explicar sobre a interpretação dos sinais escatológicos, sobre a complexidade histórica. A figura simboliza Israel, enquanto todas as árvores universaliza a mensagem. Se você olha em Mateus 24, está falando só da figueira. Aqui Lucas fala do quê? Da figueira e das árvores. Lá no Evangelho de Mateus está falando que o juízo é somente sobre os judeus. Aqui Lucas já fala que o juízo é o quê? Universal. O brotar, enquanto todas as árvores universalizam a mensagem, indicando que os sinais se aplicam a todas as nações. O brotar das folhas representa eventos históricos e crises globais. E o verão está próximo. Aponta para a manifestação plena do reino de Deus e a parousia. A destruição do templo seria testemunhada por esta geração, versículo 31 e 32, reforçando a necessidade de discernimento teológico dos tempos. Por fim, a âncora hermenêutica deste capítulo é o versículo 33. Vai passar, irmão, o céu e a terra, mas as palavras de Cristo jamais hão de passar. Ele falou, se concretizou a destruição do templo. Ele falou que os discípulos iam ser perseguidos. Ele falou que os discípulos seriam mortos por causa do nome dele. Aconteceu. E ele falou que também isso também seria estendido a nós. Quantos crentes perderam suas vidas? Olha a história, porque nós estamos falando de Cristo na história. Quantos crentes não morreram na história? Aqui no Brasil, logo no início da colonização, tivemos casos, né, de mártires. De huguenotes. Isso a gente está falando 1550, 1560. E alguns deles até se vendiam como escravos. Eles eram pessoas de posse e se colocavam como escravos para poder ter a oportunidade de pregar. Tem noção que grau de espiritual é esse? Está vendo como é que a igreja ela não veio de ascender, ela vem o quê? Declinando, irmão. É por isso que eu falo, será que o que eu estou falando aqui, será que realmente vai ser trabalhado, vai ser ensinado? Vai ser. Vamos continuar orando. Crendo. Não vamos abaixar a cabeça. Aí você tem a questão toda, a advertência contra o entorpecimento espiritual. Aí é aqui que entra o problema, pastor Davi. As ideologias, as filosofias desse tempo presente, as conversas, os adágios populares, tudo que está cercando esse momento. Cristo nos adverte contra o entorpecimento, conforme as palavras gregas e seu sentido que agora são apresentados. Eu achei trabalhar essa ideia do grego. Guardai-vos, tende cuidado. A gente estava aqui no dia que você estava trabalhando, a gente estava, lembra? Fomos mexendo, né? Sábado aqui à tarde. Que literalmente é aplicai a mente a vós mesmos. Ou seja, é um imperativo de vigilância interna. Jesus não foca nos sinais externos aqui, mas no enfado do coração, que lista 3 perigos que pesam, sobrecarregam o coração, que são obstáculos à vigilância, que é orgias, práticas licenciosas, dissipação, gula, embriaguez, mal-estar após o excesso, que pode resultar no entorpecimento pelos prazeres, ansiedades da vida, que são preocupações excessivas com a sobrevivência. Olha o existencialismo aí, que distraem tanto quanto os vícios, armadilhas pagas. Significa que a vida de Cristo pode vir a ser um laço
Por que que ela pode vir a ser um laço? Essas pessoas que estão com a sua mente entorpecida, com a sua visão turbada ou de duplo ânimo, estão fadados a, infelizmente, não herdarem o reino de glória. Esse é o grande problema que ele estabelece aqui, que Lucas estabelece. Que tudo isso pode ser um fator preponderante para se perder a salvação. A ética da vigilância, oração e sobriedade. Agora nós entramos na parte prática, né? Esses são os requisitos espirituais béricos para que o cristão se mantenha de pé. Vigilância e oração em prontidão. A oração constante e ininterrupta e a força que garante vigor, poder e resiliência diante dos tribunais humanos e do tribunal divino. A sobriedade como postura de equilíbrio é a chave que a igreja alcançar seu maior desejo, o encontro com o noivo, Jesus Cristo. Segundo Maurice, a oração a qual conclama envolve uma atitude devida. Atitude esta que procura fugir dos pecados mundanos enquanto o crente se concentra no serviço de Deus e está em pé na presença do Filho do homem, é possuir a salvação final. Aqui eu paro. É uma lição que vocês podem explorar bastante amanhã. Existem alguns exemplos aqui que os irmãos citaram, que podem ser aproveitados, como o próprio a questão da preservação física, conforme o Osiel citou aqui, que é o caso justamente de Mesaque, Sadraque e Abednego, na fornalha de fogo. Eles acharam que era melhor morrer do que perder a salvação. Você vê no caso também dos apóstolos, né, ali no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos, Pedro e os apóstolos presos, vai um anjo à noite, vai lá e tira eles da prisão sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Deus está no controle o tempo todo, né? O tempo todo. Independente de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, Deus está no controle. Eu aprendi com isso na prática. Foi no dia que eu levei os tiros e depois tive o reconhecimento disso quando aceitei Cristo. Se Deus não estiver nas nossas vidas, certamente nós vamos sucumbir. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo que foi falado aqui, que o Senhor possa trazer à nossa memória amanhã, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, acerca de como devemos prosseguir na nossa vida. Nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, é o grande baluarte para nossas vidas, é o que é a âncora para nossas almas, é o norte que nós temos a seguir. Por isso, ó Pai, nos ajuda e nos fortalece. Senhor, dá uma aula amanhã para os seus filhos abençoada, em nome de Jesus. Amém.